Fala pessoal, muito bom dia, estamos dando início aqui ao terceiro episódio do JVPcast. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho do dia a dia do engenheiro estrutural. Estou aqui na companhia do Júlio Vanier, fundador aqui da JVP, em 10 Dias. E estamos devagarinho caminhando. A gente ainda é tudo amador, mas se Deus quiser a gente vai melhorar e tentar cada vez mais compartilhar o pouco conhecimento que a gente tem. E uma coisa que vocês têm que ter na cabeça: quanto mais estuda, mais você sabe que não sabe de nada. Então, entra nessa luta junto com a gente que só temos a crescer. Isso aí, se você está chegando aqui agora no canal, esse aqui é um canal que a gente vai falar um pouquinho sobre a engenharia, né? A parte de engenharia estrutural. Mas aí, se você gostou desse nosso conteúdo, já deixa aí o seu curtir, já deixa aí o seu gostei, seu comentário. Se inscreva aqui no nosso canal pra gente poder estar sempre tendo essa interatividade. Vocês também podem estar sugerindo, né? Temos pra gente estar abordando aqui. E hoje a gente falando um pouquinho sobre a engenharia estrutural, Júlio. O que seria engenharia estrutural e qual seria a função que o engenheiro estrutural desempenha, né? A engenharia estrutural é basicamente a gente calcular as edificações que a gente vai utilizar. E aí existem várias vertentes dentro do cálculo que você pode se tornar um especialista ou até atuar em todas as áreas que é válido. Mas a gente tem construções mais correntes que a gente conhece aqui, que a gente utiliza aqui na região. Alvenaria estrutural, onde o próprio bloco é a estrutura. Tem um concreto armado, que é o campeão, que todo mundo sabe mexer, e estrutura metálica. Esses três são os mais aplicados, mas tem parede de concreto pré-moldada, tem parede moldada em loco, tem com bloco de EPS, algumas com norma, outras sem norma, mas é bem vasto o campo. E dentro do campo, o que o engenheiro estrutural faz é exatamente dimensionar essa estrutura para resistir às cargas da utilização da edificação, comercial, residencial, industrial. Cada um tem uma carga, como a gente já comentou um pouco na última, em cima da 6120. O engenheiro civil ele pode atuar em várias áreas, né? Pode atuar na obra, lá acompanhando a execução, já com o projeto em mãos, ou pode até fazer essa ligação da obra com o escritório. Existe aquele também que pensa na parte orçamentária, no planejamento, e existe o engenheiro calculista, né, que o pessoal chama, que é o engenheiro que trabalha mais dentro do escritório, planejando como que vai ser a execução da obra. Dentro dessa área, geralmente existe o dimensionamento de instalações, né? Instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, e a parte de estrutura, que é o tema de hoje, né? E geralmente o que acontece? A estrutura ela vai estar ali presente no meio ambiente, né? E ela vai sofrer vários esforços. Então, primeiro tem o próprio peso da estrutura que vai influenciar. Tem a carga de utilização, que será que aquele local vai ser utilizado para pessoas? Será que vai ser uma sala de reunião? Vai ser uma biblioteca? Tudo isso vai influenciar. Ou até o posicionamento dela, a altura do prédio, por exemplo, pode influenciar na carga de vento. Tudo isso, quem vai pensar, quem vai calcular, quem vai fazer a estrutura para suportar tudo isso é um engenheiro estrutural. E como que funciona essa integração do arquiteto com o engenheiro? Tem diferença na atuação deles? Na realidade, a gente tem que ter um conceito muito na cabeça o seguinte: todos nós, engenheiros e arquitetos, saímos habilitados a fazer qualquer área. Teve um tempo que os arquitetos falavam que o engenheiro não poderia fazer um projeto arquitetônico. Sim, eu estou habilitado a fazer um projeto arquitetônico. Da mesma maneira que o arquiteto está habilitado para fazer um projeto estrutural. Mas a diferença que a gente tem que ter em mente é o seguinte: uma coisa é habilitado, outra coisa é apto. Eu não sou apto para fazer um projeto arquitetônico. Posso até dar uma opinião depois de um projeto pronto, achar alguma coisa. Agora, montar um projeto arquitetônico não é minha praia, não sei. Mas eu estou apto a um dimensionamento estrutural. E não necessariamente o arquiteto vai estar apto. Conheço arquitetos calculistas, excelentes calculistas, um inclusive muito bom, e eles, apesar de ser arquitetos, eles foram para a carreira de cálculo estrutural e que eles estão habilitados para isso. Então, a grande integração que a gente tem que ter nisso aí não é essa de o que o engenheiro e o arquiteto pode fazer, que isso é uma discussão que rende anos e que é uma discussão que não ajuda em nada. Porque, na realidade, o engenheiro e o arquiteto tinham que estar procurando o grande filão. E qual é o grande filão? Um monte de construção irregular feito por leigos, que não estão nem habilitados para fazer um projeto arquitetônico e muito menos habilitados para fazer um projeto estrutural, que dirá apto para os dois, porque a gente vê algumas arquiteturas que chegam a dar medo, e estrutura não preciso nem falar. A grande integração, como eu já falei acho que foi no podcast 1, é os dois trabalharem em conjunto. O arquiteto vir com o projeto arquitetônico dele e conversar com o projetista estrutural
para ver, pô, eu tô pensando aqui num vão de 15 metros, tem condição? Pô, tem. Ou não tem, ou para fazer esse vão eu preciso botar um tirante aqui na parte superior, tem um pilar maior no canto, ou vou precisar de uma viga de tamanho tal, para não chegar na hora que tiver com o projeto finalizado, impactar muito no projeto arquitetônico, que é a principal finalidade dos projetos. Né? Porque se não atender a quem vai utilizar, não adianta ser um excelente projeto estrutural. Então, a grande coisa aí é a gente fazer a integração, ou seja, trabalhar em conjunto. Pensou em arquitetura, ou já começa a discutir a estrutura com o projetista. Geralmente também existem arquiteturas que são desafiadoras, né? Chegam a ser desafiadoras e essas arquiteturas, o cliente ele já está mais acostumado a ter a necessidade do projeto estrutural. E isso que eu acho interessante também, quando às vezes a gente conhece algum local, né? Muitas vezes a gente conhece o arquiteto. Por exemplo, as estruturas do Oscar Niemeyer, eles são conhecidos pelo arquiteto que projetou. Mas existem também engenheiros ali por trás que tiveram grandes desafios para colocar aquela estrutura ali de pé, né? Geralmente são necessários soluções que não são tão comuns. São soluções que a gente pesquisa, muitas vezes tem que ser pesquisadas em outro país, em outra situação, para poder fazer aquilo ali funcionar, poder ficar de pé. Então, a importância do engenheiro estrutural é tanto nas construções simples, assim, na minha opinião, né? E nas construções também mais desafiadoras, o engenheiro estrutural entra com muito peso também. Não adianta nada o arquiteto projetar tudo, projetar um balanço de 25 metros, sei lá, e não conseguir colocar em prática porque não existe engenheiro ali capacitado para aquele momento. Então, grandes construções que existem no mundo, né? E a gente tem exemplos ótimos aqui no Brasil também, a estrutura ali do Museu da Manhã, existe um balanço enorme ali, é uma estrutura metálica, se eu não me engano, existe engenheiro estrutural por trás dela. Então, a importância, que eu acredito, o engenheiro estrutural buscar soluções inovadoras para a ideia daquele arquiteto fazer dar certo aquilo. Sim, e isso que você está falando, o Oscar Niemeyer é conhecido e realmente ele tem que ser conhecido, porque a obra de arte é do arquiteto. Não que o calculista não tenha que bolar as soluções. Mas eu cheguei a conhecer pessoalmente o Bruno Contarini, tem até um livro autografado por ele. Tem o Susequinte. São dois grandes calculistas, mas só quem trabalha na área e consegue ver o valor. Eles dão as soluções mirabolosas. Tem um livro que é As Cartas Trocadas entre o Susequinte e o Bruno Contarini. Aí, o Susequinte e o Niemeyer. E aí, o que é isso? É o que a gente falou no início. O Niemeyer bolava alguma coisa e falava, pô, Susequinte, o que você acha? Ele fala, não, aqui pode deixar, o peso está igual, a gente consegue resolver, isso está equilibrado, ou não, pô, vamos pensar na solução. E aí, a concepção arquitetônica acompanhado do projeto estrutural vai ser fundamental. E para chegar num excelente trabalho no final. E outra coisa que você tocou no assunto aí que é muito importante, que eu costumo falar com os alunos, graças a Deus que as arquiteturas estão ficando ousadas. Graças a Deus. Primeiro, que dá um conforto visual, estético muito grande. E segundo, que vai depender de um calculista preparado. Não é somente operador de software. Então, e aí é uma das demandas que estão começando a valorizar o engenheiro calculista. Porque a gente tem que, antes de tudo, garantir a segurança. E isso, se o profissional não for apto, habilitado, ele não vai conseguir. A gente até comentou aí, né, que em obras de grande porte é muito comum a gente ver essa integração acontecendo mais, né, entre arquiteto e engenheiro estrutural. Mas nas obras de pequeno porte isso às vezes é muito negligenciado. E agora, recentemente, em algumas cidades vem se adotando aí as leis de auto-vistoria, né? Tem visto muitas obras com irregularidades ou que foram mal dimensionadas. E inclusive aqui em Rio dos Ostros a gente já teve até um edifício que chegou a cair, né? Um edifício de 3 andares que acabou vindo a colapso. E muito isso são a falta de cálculo estrutural. Como é que você vê isso, Júlio? Nessa área, agora com essas leis de auto-vistoria, a importância do engenheiro estrutural nesses projetos? Cara, esse é um tema importantíssimo e aí eu não diria que é para o engenheiro estrutural, é para a sociedade. Estamos correndo riscos desnecessários. Às vezes eu passo do lado, assim, de um simples poste. No outro dia eu passei do lado de um simples poste. A nossa amiga Aline, que é ex-aluna minha, ela costuma comentar, eu tirei até foto desse poste. Cara, é um risco enorme. Um poste daquele cair em cima de uma criança, cair em cima de uma pessoa mesmo, vai causar um acidente de grande monta por falta de observância de pequenas coisas. Então, a lei de auto-vistoria é uma luta que a Aero está tendo junto à Câmara de Vereadores e junto à Prefeitura Municipal também, que ela tem que ser implantada aqui no município.
Já existe em diversos municípios, existe lei federal, lei estadual, e falta o município regulamentar isso. E isso é de uma importância grande. Onde faz o responsável pela edificação. Quando a gente fala responsável, pode ser o condomínio, ou quando é uma casa, o proprietário, se preocupar em verificar como que estão as instalações dele, a estrutura dele, e não deixar chegar a pontos de patologias graves que cheguem à ruptura, como o Matheus falou. Isso é uma luta que a gente está tendo aí, e aí envolve muito mais do que só a estrutura. Estrutura eu considero a principal, mas a gente tem a autovistoria na instalação elétrica, que é outra causa de muito sinistro. A gente tem nas mecânicas, que aí tem que envolver engenheiro mecânico, como elevador, ar-condicionado, exaustão, tudo isso tem que ser verificado. E essa autovistoria, na maior parte dos casos, conjunto de profissionais fazendo. Porque eu, como engenheiro civil, eu não posso verificar a parte de engenharia mecânica. E aí pode ter outras, tem parte de impermeabilização, que às vezes, por exemplo, como engenheiro civil, eu posso avaliar a impermeabilização. Mas eu estou habilitado, mas será que eu estou apto para criticar uma impermeabilização? Não sei. Às vezes a gente vai ter que chamar um profissional específico. Isso é muito importante para a gente evitar esses acidentes, que eu não considero nem acidente, é mais negligência dos proprietários, porque o concreto armado, todo mundo já deve ter ouvido falar, é o melhor amigo do outro. Ele avisa. Aí você não acredita e fala, acabou, não vou avisar mais. E aí ocorre os acidentes. Outra coisa que você comentou aí também, né, Júlio, são a parte dos softwares que muita gente acaba utilizando sem ter o conhecimento teórico, né? Somente ali na prática, vai mexendo até dar certo. Na parte estrutural, a gente tem alguns softwares que a gente utiliza, né, que são os mais conhecidos. Por exemplo, a gente tem desde o básico até os mais complexos, como o F2, o CIPCAD, o Tecla, o Eberic. Eu gostaria de fazer um comentário em relação a esses softwares. A gente pode falar de um modo geral. De cálculos mais conhecidos é o TQS, o Eberic e o CIPCAD. Tem Multicalc também, que está sendo desenvolvido, mas esses são de dimensionamento e detalhamento. Quando a gente fala de Tecla, é um software para detalhamento de estrutura metálica excelente, poderosíssimo, mas ele não é de dimensionamento. A gente tem o SAP, um excelente software para análise estrutural. Mas, se eu quiser calcular um prédio, ele vai me dar todos os esforços na unha. Mas na hora de detalhar uma viga e um pilar, ele não tem essa facilidade. Então, esses três aqui que eu te falei, que é o CIP, o Eberic e o TQS, é o que dá mais produtividade. E a gente tem que ter produtividade, porque senão a gente também não consegue atender nossos clientes e vão perder mercado. Não adianta eu fazer um excelente cálculo e levar 3 meses para entregar. O meu cliente, ele, com 3 meses, obra parada, ele não viabiliza o empreendimento dele. Se o empreendimento dele não viabiliza, não necessita de calculista. Agora, o grande problema foi o que o Matheus estava falando. Para o programa ser bem completo, tem muito operador de software. O que é operador de software? Ele lança viga, pilar, laje e espera para ver qual é o resultado que vai dar. Aí não deu, o programa vai te dar uma resposta, que aí necessita de teoria, conhecimento teórico, para você saber, tá dando problema de inércia aqui, tá dando problema de deformação excessiva, eu sabia onde que eu tenho que mexer. O operador de software sabe faz o quê? Não passou com 30, bota 40, não passou com 40, passa para 50, não passou com 50, passa para 60, a gente passa por meta e continua não resolvendo. Só aumentando. E aí ele não está sabendo operar, vai primeiro te entregar um projeto super dimensionado e nem por isso um projeto seguro. Porque ele vai ignorar algumas coisas, que nem todo software vem tudo. Você tem que ter um conhecimento teórico para poder saber. Então, aconselho também na hora, da mesma maneira que quando vai contratar um arquiteto para ver um projeto arquitetônico, você tem que procurar um profissional que esteja apto, ele sabe o que está fazendo, para você não ter problemas futuros lá de compatibilização de projetos e de execução e até de utilização depois. Descobrir que uma coisa que foi planejada não funciona de jeito nenhum. E no estrutural a mesma coisa. Comparar projeto estrutural por preço é um tiro no pé. Primeiro, porque você vai acabar pagando o preço mais caro, porque o projeto dele, com certeza, quem te ganha pelo preço, ele não está preocupado com economia. E muito menos está apto para garantir a tua segurança no teu projeto. Então você tem que procurar primeiro profissionais credenciados, aptos, e aí sim, dentro de profissionais no mesmo nível, discutir preço, com certeza. Todos os meus clientes, a gente negocia preço na hora do fechamento, isso faz parte. Agora, não quer dizer que eu dei 10 e chegar um aqui e falar, tem um que está fazendo por 1. Eu não vou perder nem tempo discutindo, porque não paga o cadista que eu pago para detalhar. Então, não resolve. Em relação ao software, geralmente a pessoa tem que correr atrás depois da faculdade, fazer algum curso, alguma mentoria,
alguma pessoa que possa lhe auxiliar. Não se dá dentro da carga de curso de software de cálculo estrutural. Na verdade, o cálculo estrutural como um todo, você tem noções na faculdade. E aí na faculdade, como eu falei para vocês, que vocês têm que explorar ao máximo para quem quer esse filão, teoria de estrutura e resistência de materiais. E depois, correr atrás com cursos paralelos, em cima de livros, que a gente vai falar alguns livros, apostilas, estudar mais profundo para poder entender. Mas se você sair da faculdade entendendo comportamento estrutural, você está com mais de 80% do teu problema resolvido. O problema é que o pessoal vai usar o software, formado ou não, porque esse, quando eu falo operador de software, tem muitos colegas nossos que são formados, mas são operadores. Eles não sabem o que o programa está retornando para ele. E eu tenho alunos excelentes. Eu garanto que se eu der o projeto para eles, apesar deles não estarem habilitados, eles estão muito mais aptos do que aquele que está habilitado. Aí vai depender da pessoa querer estudar. E tem que estudar. E falar, não, então eu vou para a construção que eu não quero estudar. Esquece, meu amigo. Você vai ter que estudar, porque os métodos construtivos mudam, materiais mudam, tudo muda. Você vai ter que estar sempre estudando. A gente estava comentando aí, né, então, um pouco dessa parte de softwares, né? E dentro dessa parte de softwares, como a gente comentou, existem softwares que são muito complexos, são softwares muito eficientes, mas todos eles, de alguma forma, deixam a desejar um pouco, né? E aí que entra a parte da teoria, do conhecimento do profissional que está ali executando o software. Dentro dessa parte aí teórica, Júlia, a gente trouxe aqui alguns livros, né? Para poder estar comentando aí. Vocês gostariam de comentar alguns livros que vocês gostam ali? Tem um Concreto Armado que a gente conhece muito, né? São livros que geralmente são o que eu ia dentro da falar aqui, faculdade. a biblioteca básica, eu vou até sair, eu vou mostrar isso aqui, que são os livros do Zé Milton, muito bom. Tem do Zé Carlos Piatini, também muito bom. Cara, do Xuxa, todo mundo ouve falar do Xuxa. E o Libânio, o professor Libânio, ele tem umas apostilas na internet completas do professor Libânio, muito bom. Mas o que eu recomendo mais para quem está começando é esse site que a gente vai mostrar aqui, do professor Paulo Bastos. Cara, esse professor Paulo Bastos, eu já até falei com os alunos, qualquer dia desse eu vou lá em São Paulo entregar uma garrafa de uísque para ele, que o material dele é de uma qualidade excelente e tudo a 0800. Tudo isso aqui, ó, ele tem no site dele 0800. Então você entra em Concreto 1. E eu uso esse material para minhas aulas. Fundamentos, concreto armado, flexão. Você quer aprender viga, ele te explica passo a passo. É lógico, o professor Paulo, e eu também gosto muito, ele trabalha muito com tabelas. E tem alguns professores que gostam de trabalhar mais na teórica. Mas ele explica no material dele como é que é o cálculo teórico e como que é o cálculo com a tabela. Eu trabalho com a tabela direto. Quando tem que fazer algum cálculo na mão, é muito bom. Então ele tem aqui a flexão de vigas, tem a parte de lajes, isso no concreto 1. E aí, ou seja, tem de concreto 2, concreto 3, você viu que ali a gente estava vendo a parte de vigas, lajes. Aqui já tem a parte de cortante, ancoragem, torção também é muito interessante, eu uso nas minhas aulas lá. E essa aqui de vigas de concreto armado, ele te dá vários exemplos de vigas inteiras para você poder treinar. Fora isso, ele ainda tem aqui, ó, pilares de concreto também. E outra grande vantagem do professor Paulo, ele está sempre atualizando. Você pode ver aqui, quando você clica aqui e baixa a apostila, se você olhar aqui embaixo, ó, essa aqui ele atualizou em setembro de 2021. Foi agora. Ele está sempre atualizando. Ele atualiza com a norma e está sempre melhorando o material. O material dele não é bom, não. É muito bom. Continuando, ele ainda tem aqui a de concreto 3, e a gente também usa a parte de fundação, para quem mexe com fundação. E eu esqueci de falar que embaixo de cada página ele tem materiais de outros professores relacionados ao tema daquela matéria, que você também pode dar uma estudada. Ele tem muita coisa, tanto é que eu vou mexer em alguma coisa nova, eu sempre procuro primeiro no professor Paulo. E aí você pode ver, ó, ele tem protendido, concretos especiais, alvenaria estrutural, pré-moldados, pontes. Então, tudo que você precisar, com raras exceções, eu não achei ali. Aconselho muito a ele. Agora, José Milton faz parte de quase todas as emendas de concreto. Ele tem muito material, o livro dele é bem completo. Foi já atualizado para 2014, já está na última norma. E aí ele entra mais no passo a passo, dá um pouquinho mais de trabalho, por isso que eu aconselho primeiro fazer lá e depois dar uma olhada nesse aqui se você quiser aprofundar. E aí ele tem escadas, tudo que você precisar. Então só fazendo um adendo aí o pessoal que quer acompanhar o dia a dia de um engenheiro estrutural, né, também, e que
tem um conhecimento aí de inglês, a gente tem desses 2 canais aqui que a gente pode estar vendo aí, que é o canal do Matt Picard e o canal do Brandon Hest. Um é australiano e outro é americano. Eles são engenheiros estruturais e eles mostram que todo o dia a dia do profissional, mostra aqui exemplo de patologia, forma de cálculo, exemplo de softwares. Então é bem bacana para quem, principalmente quem está iniciando nessa área, poder acompanhar o que um engenheiro estrutural faz. Esther, e agora vamos ver aqui, para você passar aqui pro pessoal, que você já trabalha há bastante tempo aqui com a gente na área, porque quando fala calculista, a pessoa pensa só em cálculo de casa, edifício, mas o calculista não se restringe a isso. Quais são as áreas que o calculista pode entrar? Então, o engenheiro estrutural, né, ele é responsável pelo cálculo de estruturas que ainda não existem, ainda estão em fase de projeto, e muitas vezes ele também pode atuar em estruturas já existentes. Quando vai fazer algum reforço estrutural, quando você precisa, geralmente, né, como o Júlio falou, quando é estrutura de concreto armado, a estrutura avisa. Então, pelo estado de limite de serviço, a pessoa já consegue perceber que a estrutura não está muito boa. Até pessoas, às vezes, leigas, começam a ficar preocupadas com uma viga que está meio torta, uma laje que está meio estranha. Geralmente a pessoa não sabe do que se trata, mas consegue perceber que tem alguma coisa errada. E aí o engenheiro estrutural, ele pode ser chamado nesse momento, tanto para estruturas mais simples, como casas, quanto para estruturas maiores, para resolver problemas já existentes no local. Então, existe um laudo, né, um parecer, uma visita técnica que é feita, geralmente quando se apresentam problemas ou a cada período, né? Em estruturas maiores já tem um planejamento de, por exemplo, a cada 5 anos tem que vir um engenheiro estrutural, tem que vir uma pessoa especializada para poder verificar a obra, para poder fazer a manutenção. Nesses 2 casos, é feita uma visita técnica do engenheiro estrutural e geralmente é feito um relatório, né? Nesse relatório a gente detalha tudo que apareceu de problema ali, que a gente chama de patologia estrutural, e também as recomendações necessárias. Às vezes, geralmente também a gente coloca a gravidade ali da situação. Existem patologias que devem ser reparadas imediatamente na obra, então a gente vai indicar isso. O engenheiro estrutural ele é apto para poder fazer esse tipo de análise na estrutura já existente. Outra coisa também que o engenheiro estrutural pode fazer, geralmente quando já tem mais anos de experiência, por exemplo, o Júlio, que já é professor, ele é apto também para dar mentorias. Muitas pessoas, às vezes, acabaram de sair da faculdade ou estão querendo aprender. E, assim, aquelas pessoas que realmente querem saber o que estão fazendo, né? E não ser, como o Júlio falou, só operador de software. A pessoa quer entender, quer procurar um profissional capacitado. Esses profissionais, eles geralmente trabalham como mentores. Por exemplo, podem ser professores ou não, de faculdade, enfim, mas a gente pode atuar como mentoria. Não só na parte de cálculo, mas também na parte de detalhamento, que é uma parte que na JVP a gente já tem um pouco mais estruturado o nosso padrão de detalhamento. A gente pode também estar apto ali a mentorar uma pessoa para poder entregar um projeto perfeito para o cliente, né? Então, o engenheiro estrutural ele pode atuar em várias áreas. Uma coisa interessante que está acontecendo também ultimamente é essa chegada para a internet, né? Tem muitos engenheiros que você vê na internet que eles apresentam cursos, eles dão curso, dão palestra. Então, tem muitos engenheiros que acabam seguindo para essa área. Eu acredito, na verdade, que a pessoa deve ter alguma experiência para poder ensinar alguém, né? Existem profissionais incapacitados em qualquer área, né? Não só na engenharia. Mas existem sim profissionais muito capacitados que estão fazendo curso, que estão dando mentoria, dando palestra, vendendo e-book, vendendo curso na internet, que é uma área também, né? Para quem gosta dessa área, gosta de mídias sociais, é uma área interessante para se trabalhar. Inclusive, para essa situação que a Esther levantou aí, é muito importante saber o seguinte: o operador de software, nessa hora, ele sai correndo. Podem até chamar ele, mas ele não vai saber interpretar o funcionamento da estrutura. E aí é que vem teoria da estrutura. Na hora que eu estou entendendo como a estrutura está trabalhando, eu consigo identificar qual é a patologia e consigo determinar qual é o reforço ou o reparo que a gente vai fazer, que não tem software nenhum. Ele não tem que falar assim, a viga cedeu 2 metros, o que eu faço? 2 metros é exagero, né? Mas cedeu lá 20 centímetros, o que eu faço? O software não vai te dizer. Aí você tem que ter a teoria. E aí sim,
você consegue ser identificado no mercado como deu solução para uma coisa pesada. Outra coisa que na hora que a gente estava falando de custo, Esté levantou bem e é importante, não tem como entregar o projeto quando sai do software direto. Nós aqui temos uma metodologia, inclusive estamos preparando um e-book sobre isso, para deixar claro o nosso padrão de detalhamento. Não estou dizendo que o meu padrão é o certo, mas é um padrão legível para que na obra não tenha dúvida, ou menos dúvida possível, que dúvida vai sempre existir. Agora, quando você pega de qualquer software, TQS, Eberic, SIP, se for para um desses mais completos, SAP, não sei o quê, e o que sair do software sem entregar na obra, pode ter uma certeza. Se não te ligarem perguntando como que é porque não estão executando. Então, tem que ter um trabalho em cima, depois de calculado, um trabalho em cima de detalhamento muito grande. Beleza, a gente comentou aí um pouquinho, né, da área de atuação do engenheiro estrutural. Vamos utilizar aí como exemplo um profissional que está recém-formado, né? No caso, por exemplo, eu fiz a faculdade de 5 anos de engenharia civil, fazendo a pós-graduação em engenharia estrutural para me especializar nessa área. Qual seria, assim, a indicação de um profissional igual você, Júlio, por exemplo, que já tem mais experiência no mercado, para alguém que está começando hoje, por exemplo, na situação do mercado atual, e que ele deveria focar realmente em software, focar na parte teórica, focar em curso, focar em pós-graduação, especialização? O que você diria? Matheus, eu acho que você está no caminho excelente. E é esse o caminho que tem que ter. Lógico, se formar, se você conseguir um estágio na época que você tiver, beleza. Fazer uma pós, porque a pós ela vai te dar mais base teórica do que você pegou na faculdade. E como eu te falei, na faculdade ela vai te dando a noção. E para fechar com chave de ouro, trabalhar no escritório de projeto estrutural. É lógico, você pegar também uma visão da obra, é importante porque às vezes a gente dá uma solução miraculosa aqui no papel e na hora de executar é impossível. E aí esse é um dos diferenciais que a gente tem aqui no escritório. Eu, antes de começar a trabalhar com cálculo, tinha 20 anos de experiência de obra. De obras de pequeno, médio e grande porte. Trabalhei com todo tipo de obra. Trabalhei com supermercados, shopping, trabalhei com faculdade, e trabalhei com residências, trabalhei com indústria siderúrgica, tudo. Então você consegue ter uma visualização das soluções que você vai dando lá. Entrando no escritório que a gente tem essa visualização, que tudo aqui, na hora que ou eu calculo, ou o Matheus calcula, o Esther em breve também vai estar calculando. Quando vai para o detalhamento, é obrigação de todos aqui olhar para o projeto e entender se o projeto que está saindo aqui, não, por exemplo, Esther está fazendo um detalhamento qualquer lá, e ela olhar para aquilo, ela não sabe o que é, eu não posso mandar para a obra. E se ela não sabe o que é, ela na obra vão saber menos ainda. Então aqui, o que eu estou querendo dizer? É que a gente tem sempre uma verificação, e em cima da verificação passa no mínimo na mão de 3, sempre verificando. E às vezes meus clientes questionam um pouco no tempo do detalhamento que eu faço na obra. Demora mais do que os operadores de software. Porque se eu pegasse o que sai do programa e entregar direto para o cliente, é rápido. Mas o detalhamento daquilo tem que ser uma coisa que demorou 1, 2 dias, e não é demora, mas demorou 1, 2 dias, só que na obra eu vou ganhar 15 dias, 1 mês. Pior é eu mandar de imediato e depois a obra ficar parada porque ninguém sabe o que é ou executar errado. Não só no prazo, como também no custo, né? Porque se você compra um aço a mais do que estava especificado, você está gastando dinheiro a mais que você poderia utilizar de outra forma. Né? Com certeza. E executar um bloco errado, quebra. Tem que refazer, né? Um retrabalho. Basicamente, como o resultado do projeto ele passa por vários processos, em cada processo tem uma pessoa ali estudada, tem uma pessoa capacitada trabalhando naquilo. Então, vamos supor que o processo começa ali no Júlio, depois passa para mim, depois passa para o Matheus. Nesse caminho que ele percorre, ele está passando por pessoas capacitadas que estão ali buscando entender o projeto. Então, aquilo ali vai eliminando muito alguns defeitos, algumas perdas. A gente vai trabalhando isso muito dentro do escritório para quando chegar na obra estar o mais perfeito possível. E cada projeto tem sua peculiaridade, então a gente está ali lidando com diferenças. Às vezes parece uma viga que parece aos nossos olhos ali no detalhamento que tá meio estranha, né? A gente vai olhar assim, não é? Tá com um aço longitudinal superior muito, muito sobrecarregado. O que será que tá acontecendo? Então ali a gente vai poder analisar, porque ali existe um momento negativo muito grande tá atuando naquela viga, então por isso que a gente tá fazendo isso e tal. Então, assim, quando a gente manda o projeto pro cliente, é um projeto que foi muito repassado, principalmente porque passa por muitas pessoas capacitadas aqui na empresa, né? E
e não só capacitadas, aplicando o seu conhecimento no projeto, mas também o projeto ensinando a gente cada vez mais em como lidar, quais são as diferenças, e não só em relação ao cálculo em si, ao próprio detalhamento, como a gente pode passar isso da melhor maneira para o cliente. Será que é melhor eu escrever isso dessa maneira ou daquela maneira? Será que é melhor fazer mais detalhes sobre essa parte do projeto para poder ficar cada vez mais claro para o cliente? Porque a gente não está preocupado só na nossa parte, né? Nosso resultado final é a obra completa, a obra de pé ali funcionando e com a sua vida útil garantida. Então, não é só o nosso fim, não é o dia que o projeto saiu do escritório, mas sim o dia que ele já foi concluído. A gente está, assim, sempre com aquela responsabilidade de conversar com o cliente tem abertura para poder falar com a gente sempre, para poder tirar dúvidas, e a gente está ali sempre respondendo. É uma das características importantes da JVP, esse contato com o cliente. Beleza, a gente até comentou aí um pouquinho da parte dos processos, né? E é muito comum a gente pegar, por exemplo, eu no caso, quando eu vou calcular, eu calculo no CIP, depois a gente faz detalhamento no CAD. Mas qual seria assim a metodologia, né? Qual é o processo que a gente utiliza aqui no escritório? Gostaria de falar mais sobre isso, da parte não só do cálculo, mas também do detalhamento, software que a gente utiliza, quais são os processos, os filtros, né, que a gente tem aqui no escritório, até chegar no cliente. Perfeito. A gente primeiro recebe o projeto arquitetônico, às vezes vem só o DWG, às vezes vem DWG com algum 3D, que ajuda muito no entendimento. E aí o DWG pode ser no Sketchfab, no Revit. E aí a gente vai fazer o nosso pré-lançamento. Aí vem a teoria da estrutura e resistência de materiais. Vou visualizar onde que eu vou encaixar os pilares e vigas sem interferir com a arquitetura e de um pavimento para o outro, que isso que é o que está dando muito trabalho hoje em dia. E antigamente a arquitetura em cima mais ou menos casava com a de baixo, hoje em dia não casa, é raro. Então é raro você conseguir vir com um pilar da cobertura até isso em casa, estou falando nem prédio, é mais complexo. Vim da arquitetura, da cobertura até o térreo. Então você tem sempre que conseguir todos. Tem algumas exceções, como a gente já falou na outra vez, a gente fez um de laje nervurada, que aí dá uma possibilidade maior. A gente conseguiu descer todos os prédios sem transição nenhuma. Isso é excelente para o cliente. No papel, eu fazer transição, eu vou gastar mais tempo aqui de papel, mas pouco. Mas o custo dele aumenta muito. Mas depois que a gente faz esse pré-lançamento, a gente faz o estudo, lança essa estrutura. Já eu tendo a minha visão da estrutura, lançando aonde que eu vou querer os pilares, tamanho de viga, rodo, vejo, ó, passou. Eu pego essa minha estrutura, gero um 3D, gero uma planta de arquitetura com a locação dos pilares e devolvo para a arquitetura. Porque não sou eu que vou determinar que aquele pilar está no local certo ou errado, se a viga está com o tamanho certo ou errado. Eu vou dar uma sugestão para o arquiteto e o arquiteto vai me retornar. Ó, tá tudo ok? Não, esse pilar aqui não tem jeito, isso eu não concordo com ele, a viga aqui eu também não concordo, e eu tenho que dar a solução. A gente sempre acaba dando a solução, mas o primeiro envio é sempre pensando, sempre como eu te falei, na segurança, mas com a economicidade. Então, eu tento matar tudo que é transição possível, às vezes em demérito de numa quina, um pilarzinho aparecendo, alguma coisa, que eu, como engenheiro, vou te dizer sincero, para mim nada atrapalha. Mas para o arquiteto aquilo pode ser um grande incômodo e eu tenho que atender o anseio do arquiteto. É aí que reforça aquela ideia da integração, né? Tanto a integração. E aí ele vai me retornar e vai falar, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Vou ajustar, mando de volta e quantas vezes forem necessárias. Mas normalmente é 1 ou 2 vezes. E aí sim, aí eu terminei de calcular, eu dentro do projeto eu tenho que entrar e aí começa a diferença de operador de software para calculista. Eu venho, depois que eu entendo o comportamento da estrutura, verifiquei o estado do limite último, verifiquei o estado do limite de serviço, eu vou vir detalhando dentro do meu programa. O que adianta eu mandar uma viga com 50 ferros? A gente vai, aonde dá para unificar, a gente unifica, onde tem que dar uma quebra porque está muito grande, botar uma armadura porta-estribo, bota uma armadura porta-estribo, porque também tem que ser econômico. Acabei isso, pô, perfeito. E aí eu saí do CIPCAD, trabalhei no CAD, fui pro CIPCAD, saí do CIPCAD, aí vou chamar a Esther. Esther, ó, essas aqui são as pranchas que eu gerei para você. E senta ela e o Matheus e vão começar a detalhar isso. E aí que é a grande integração que a gente falou antes. Porque na hora que eu mandei para ela, na hora que ela estiver detalhando, se ela olhar, ou se o Matheus olhar, ó, não entendi, a instrução é para. Não, mas tem que entregar amanhã, não interessa. Para e vamos sentar os três têm que entender. E na hora que entendeu, a gente continua detalhando para mandar um projeto com excelência para a obra
É lógico que pode gerar ainda outras dúvidas. Mas não quer dizer que a gente vai deixar a obra parada. Não. Eu, quando calculo, que eu explico para meus clientes, as cargas de cima para baixo. Não tem como eu calcular a fundação se eu não calculei a caixa d'água. Eu não sei qual é a carga que está chegando. Mas no detalhamento eu já faço o contrário. Eu libero logo a fundação, aonde gera muito menos dúvida, porque dimensionamento, detalhamento de sapato e detalhamento de bloco não é muito complexo. Acabou isso, eu libero para a obra. Enquanto eles estão escavando, fazendo forma, armando, eu vou resolvendo o resto para não deixar a obra parada, que é fundamental. Mas eu não tenho pressa de entregar para receber, porque eu só recebo no final. Eu tenho a preciosidade de a gente mandar uma coisa que o cliente entenda. E aí sim eu vou receber no prazo que eu terminar. Então isso é fundamental num escritório de projeto estrutural. E a mesma coisa vale para projeto elétrico, hidráulico, quem trabalha, projeto arquitetônico. Às vezes a gente recebe um projeto arquitetônico aqui, que com corte e tudo, a gente não consegue visualizar. Faltou algum detalhamento a mais de algum determinado ponto. E é isso que eu não quero que ocorra. Pode acontecer? Pode acontecer, mas a gente trabalha para que quem receber na obra, ele entendi, e vai executar. Beleza. Mas você tinha falado alguma coisa sobre transição, né? Basicamente, transição é quando um pavimento ele é um pouco diferente do próximo. Então, vamos supor, o pavimento 1 ele é diferente do térreo. Então, quer dizer que em alguns momentos o pilar ele não pode passar direto de um pavimento para outro. O que acontece é que, às vezes, um pilar tem que nascer no meio de uma viga, por exemplo. Isso traz mais complexibilidade, tanto para a compatibilização da arquitetura com o projeto estrutural, quanto para o orçamento, né? Geralmente ele fica mais pesado, tem que carregar mais aço e tudo isso atrapalha na execução, né, da obra e geralmente demanda um pouco mais de tempo para o engenheiro estrutural conseguir conciliar toda essa arquitetura. Então, muitas das vezes acontece justamente isso. O arquiteto pensa no que ele quer, né? Chega aqui na hora do projeto, a gente tem alguns desafios a serem cumpridos ali, porque são arquiteturas muitas vezes muito diferentes. Eu lembro que a gente fez um projeto de uma pousada recentemente e basicamente o pavimento de cima ele era tão diferente do pavimento de baixo que dava para contar nos dedos os pilares contínuos, né? Todos os outros foram de transição, então é um projeto que demanda mais de conhecimento técnico, como o Júlio falou, não é simplesmente aceitar o que vem. Além do mais, também tem a questão das diferenças dos sistemas construtivos. Existe a compatibilização da parte estrutural de madeira com a parte estrutural metálica, com a parte estrutural de concreto armado. Tudo isso vai trazer complexibilidade tanto para o cálculo quanto para o detalhamento, porque geralmente são padrões diferentes. A linha que a gente utiliza para desenhar ali uma parte de concreto armado, ela é diferente da madeira. São demandas diferentes. A maneira como a gente detalha uma viga de concreto armado é totalmente diferente da maneira como a gente detalha os perfis de madeira ou de metálica. Os quantitativos são diferentes. A nomenclatura de perfis de madeira é diferente da nomenclatura de perfis de metálica, de parafuso, de prego, ou, por exemplo, já chegando para o concreto armado de novo. É aço, se é 50, é aço, se é 60, é concreto, é cobrimento. Tudo isso é um conhecimento teórico que demanda do calculista e demanda do detalhista também, porque senão ele vai mandar lá para a obra uma coisa que para ele pode passar batido, entre aspas, escrito ali que o cobrimento é diferente, mas isso pode gerar patologias estruturais e muitas vezes pode ser até irreversível a patologia por causa de um errinho que foi escrito errado e se a pessoa executar errado na obra já era. Então é uma responsabilidade grande do projeto, né? Todos esses processos que o Júlio falou demandam muito do conhecimento da pessoa. Basicamente, fazendo um resuminho, né? Chega o projeto arquitetônico, o engenheiro calculista ele vai fazer o lançamento ali, a concepção estrutural, vai confirmar com a arquitetura confirmando, a gente parte pro detalhamento final. O que é o detalhamento em si? É quando a gente a gente pega todo o cálculo que foi feito e transforma ele em desenhos técnicos que vão poder dizer ali pro engenheiro que está responsável pela obra ou por empreiteiro o que ele deve executar, né?
Esses projetos, geralmente, eles são entregues em PDF, DWG para o cliente. Muitas vezes também a gente já fez entregas em IFC, quando o cliente ele gosta de trabalhar com Revit ou com BIM, a gente também pode fazer essa entrega em modelo 3D, né, para poder ele fazer a compatibilização. Se ele quiser também fazer levantamento de cálculo de material estrutural, né, por conta própria também. Mas, basicamente, a gente entrega o projeto em pranchas, né, que a gente chama, que são folhas A1, é uma folha grande. E ali dentro vai ter as notas da estrutura, e as notas também vão depender do sistema estrutural. E o básico, né, que sempre a gente já tem noção, assim, para quem tem noção de desenho técnico, tem o carimbo, tem a legenda, tudo isso. E os desenhos. E nesses desenhos vai vir, por exemplo, numa obra de concreto armado, vai vir a armação e as formas. Basicamente são divididos em 2 etapas. Então, tudo isso faz parte do talhamento, que volta no que o Júlio tinha falado. Demora, às vezes, que a pessoa pode achar que tá demorando muito no detalhamento, mas é porque é uma parte que demanda muito. E finalizando isso que a Esther falou, e acho que uma outra coisa importante, que isso tudo vai acompanhar todas as pranchas. Cada prancha é um arquivo separado, tem uma nomenclatura própria dele nesse arquivo, que vai identificar a prancha com o nome completo dela, identificando se é armação, se é forma, se é fundação, se é escada. A última versão, porque a gente pode ter uma revisão A, B, C, D, e o cara ficou na dúvida, o que quer dizer ARM? Aí ele, no arquivo que a gente manda, tem um arquivo especificando o que é cada coisa daquela. Isso também é muito importante. Às vezes você chega na obra, tem 50 mil pranchas espalhadas lá, ninguém sabe o que é. E esse uma folha 4, ele tem como identificar qual que está valendo. Então essa rotina que a gente tem aqui se preocupa muito em facilitar a vida lá na obra, que é o que a gente busca. E em cima disso, nas outras vezes eu falei para vocês darem o joinha, compartilhar, e falei que para a gente atingir os 1000 e também atingir pessoas que, porventura, queiram ter esse conhecimento, não tem. E cada vez que você faz alguma interação dessa, eu não sei como é que funciona o algoritmo lá, mas eu sei que mexendo nisso, acaba eles distribuindo mais. Estou contando com a ajuda de vocês aí pra gente dar um impulso. Falar mais alguma coisa, né? É só a gente fazer um esclarecimento, né? Porque em relação a, por exemplo, esse tempo da demora, o valor a mais, né? Que a gente acaba questionando, o projeto estrutural, mas tudo isso tem um motivo, né? Que é a questão da segurança, a questão da eficiência, a questão de facilitar para o cliente, para o arquiteto, para quem vai executar, a questão de evitar custo excessivo com material desnecessário. Então, só a gente fazer essa observação que tem um motivo, né? Por que demora mais, do porquê ter todo esse trabalho, ter todo esse filtro, tanto o filtro do detalhista, filtro do calculista, filtro de quem está executando, todo esse filtro justamente para poder prover a segurança de quem vai realmente utilizar aquele ambiente. Vocês querem fazer alguma consideração final? Deixa a Esther arrematar hoje. Hoje é contigo, Esther. É isso aí, gente. Só queria agradecer mesmo pelas visualizações, pelos comentários. A gente tá percebendo que vocês estão gostando bastante. E a gente também tá gostando de fazer esse momento aqui. A gente separa um tempinho da nossa semana para poder gravar, poder também passar um pouquinho do nosso conhecimento para quem tá assistindo aí pelo YouTube. Agradecer a presença de vocês e lembrar de deixar o like, compartilhar com os amigos, engenheiros. E é isso. Então é isso aí, pessoal. A gente tá encerrando aqui esse terceiro episódio do JPPcast. A gente aguarda vocês no próximo episódio de semana que vem. Lembra aí de deixar o gostei, deixar o seu comentário, sugestão aí de tema que a gente pode estar abordando. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Se você ainda não segue o JPP, também segue lá no Instagram. Valeu, pessoal!